Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 20 de setembro. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra. Tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil. Germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, neste sábado nós ouvimos a passagem do Evangelho, conhecida por cada um de nós. Jesus usava muitas histórias para explicar o reino de Deus, porque as histórias que ele contava, ou explicando o reino de Deus por meio das histórias que ele contava, era mais fácil para o povo compreender o que era o reino de Deus. Mas tinha algumas histórias que eram de difícil interpretação, ou difícil compreensão. Os apóstolos têm o privilégio, de poder perguntar para Jesus: Senhor, explica-nos aquilo que o Senhor contou, como nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje. E ele explicava, e na maior paciência, Jesus sempre explicava para que de fato eles entendessem o que era o reino de Deus. O Evangelho de hoje já está explicado o que significa cada coisa. O que significa a semente, o que significa o semeador, o que significam as pedras, o diabo agindo, em que momento que ele age. Aqui cabe a nós nos colocarmos na leitura, nos colocarmos na história, na parábola, e percebermos quem nós somos. Qual dessas sementes aqui é você? E já está claro o Evangelho, E você conhece a sua vida. E você sabe o que você está fazendo com a sua vida, o momento que você está vivendo, como que está, que tipo de cristão que você tem sido. De momento, aquele que seca com facilidade, se afasta de Deus, se afasta da igreja por causa dos outros, por causa do ouvir falar, me disseram. Aquele que se afasta de Deus porque se deixa influenciar pelos outros. E por que se deixa influenciar pelos outros? Porque quer estar na igreja e quer estar no mundo. Quer viver as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não tem como. Não tem como. O próprio Jesus diz isso em outro evangelho.
Não tem como nós servirmos a dois senhores, porque amaremos um e odiaremos o outro. Tem muita gente, muitos cristãos católicos, vivendo as coisas de Deus e vivendo as coisas, querendo, né? Viver as coisas de Deus e vivendo as coisas do mundo. E tem sido levado, arrastado pelo mundo, porque as coisas do mundo são prazerosas. O diabo sabe como nos agradar. E as coisas de Deus exigem de nós mudança de vida, exigem de nós renúncia, exigem de nós abrir mão de muita coisa, exigem de nós compromisso, exige de nós foco, exige de nós comprometimento com Deus, exige de nós amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive das coisas do mundo, acima de todas as coisas amar a Deus. Então, se você quer viver as coisas de Deus e as coisas do mundo, você vai ser arrastado para o mundo e vai ignorar a Deus. E com muita facilidade isso vai acontecer. E o diabo vai aproveitar, e tem aproveitado, e feito isso na vida de muitos cristãos católicos. Quem é você nessa história que Jesus está contando? Ao chegarmos ao final de mais uma semana, olhe para a semana que passou, olhe para o que você fez, o que você deixou de fazer. Olhe para as coisas que você falou, os momentos que você se calou. Olhe para as coisas que você ouviu e não deveria ter ouvido. Preste atenção na vida, como você se comportou nessa semana. E tente identificar atitudes cristãs. No que você fez, no que você falou, no que você ouviu, no que você deixou de fazer. Às vezes é um momento que você precisava falar de Deus, em que você precisava ser de Deus, e aquele momento era o momento em que a pessoa que estava precisando ouvir, que estava precisando ver a ação de Deus, ia mudar, ia se converter, aquilo ali era um gatilho para ela, e você era um instrumento, você deixou de fazer, por causa de alguma outra coisa que te motivava, te chamava a atenção, mudava o seu foco, te agradava, te tentava, e você preferiu fazer isso. Como foi a sua semana? Como você a viveu? Realmente como um cristão? Ou como um pagão? Como alguém que busca Deus e se esforça, e todos os dias se esforça por uma vida em Deus, ou como alguém que quer viver as duas coisas? Uma hora você está aqui, outra hora você está fora daqui. Que ao refletir sobre esta semana, você possa refletir também sobre a sua vida. E fazendo esta reflexão, que o Senhor te ajude, uma vez identificada aí a necessidade de mudança, provocar na sua vida a mudança que precisa ser feita. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.